Oi, gente, muito calor, né? Pensei que esse final de semana ia dar um refresco, mas não deu. Bem, é o seguinte, remexendo as minhas coisas, eu peguei esse livro aqui, né? Eu achei Contos Escolhidos, do Arthur Azevedo. Eu já tenho um bom tempo esse livro, eu já li há bastante tempo esse livro. E aí eu decidi reler, né? E aí tem um conto que eu achei bem interessante, que eu vi de primeira assim, aí eu me lembrei dele e bem, eu vou reler esse conto, que ele é bastante atual, De Cima para Baixo. Que a história é mais ou menos o seguinte, né? Que o ministro lá, ele chegou meio pau da vida por causa de um erro, e aí chegou lá descontando do diretor-geral, aí o diretor-geral descontou do subalterno, aí o subalterno descontou, né, no outro que era um subalterno a ele, enfim, foi uma reação em cadeia, né, até chegar no servente que descontou no pobre do cachorro, né? Aí assim, aí eu só vou ler só a parte final. Só vou ler a parte final que resume muito bem a ideia do conto. Aí o cachorro pagou pelo servente, pelo contínuo, pelo amanuense, pelo chefe da seção, pelo diretor-geral e pelo ministro, né? Porque nessa reação hierárquica o servente não tinha quem descontar, descontou no cachorro. E aí comecei a pensar sobre isso, sobre essa relação hierárquica que ainda é muito forte hoje em dia, né? Que como a gente, como de repente, você vê muitos casos assim, né? Como de invisibilidade do outro, e aí você acha que o outro, como não é um ninguém, você pode fazer o que quiser, né? Como nos casos de mendigos, né? Pessoas, né, que moram na rua, travestis, né, transexuais, enfim, pessoas marginalizadas que estão nessa relação hierárquica bem na base, assim, né? E acontece muita violência com elas, né? Além dos animais, né? Por que isso acontece? Aí eu comecei a pensar sobre isso, sobre essa questão. E aí, viajando um pouco, tá? Porque talvez o conto ele não abordou isso que eu tô falando, mas assim, essa questão, né, de você não considerar o outro igual a você. E aí, de repente, quando você não considera o outro igual a você, a um ser vivo como você, um ser humano, você se acha superior, você acha que você pode fazer qualquer coisa com esse ser humano, com esse ser que é inferior a você, né? Então, na verdade, quando existem esses casos de violência, crueldade, muitas vezes não é aquela pessoa patológica, má, que vai lá e faz uma crueldade e maldade, né? De repente, existe uma relação de poder, uma relação de hierarquia que vai naturalizando certas injustiças e certas violências, entendeu? É só um mendigo, aí eu tô puto, pô, vou descontar nele, aí chego, tá? Faço sacanagem, essas coisas assim, entendeu? Então, assim,
Então, na verdade, existe uma crueldade, né, de uma certa maneira, nos valores da sociedade, em que você coloca indivíduos, seres inferiores e outros superiores, entendeu? Isso também acontece com cachorro, com gato, com os animais em geral. Muitas vezes acontece a violência com os bichos, não é uma coisa só simplesmente de crueldade, né? Porque o cara é psicopata. Não. E sim porque muita gente tem essa cultura de achar que o animal ele é inferior, porque ele não é um ser humano como ele. Então ele pode, de repente, fazer qualquer coisa, ele pode fazer qualquer coisa com o animal, porque ele não é um ser humano como eu, ele é uma coisa, entendeu? Então, realmente, a gente tem que prestar bastante atenção, né, nesses valores hierárquicos e como a sociedade, de repente, também, ela promove ela institucionaliza, não sei se eu posso falar assim, a relação da crueldade, né? O outro inferior, então se acontecer se acontecer alguma coisa com ele, ninguém vai ligar, então foda-se, entendeu? Ele é ninguém, né? E aí vai essa perpetuação, né, de injustiças sociais, né, de guerras, e também desigualdades econômicas, justamente por causa disso, né? Porque quando você não reconhece o outro, você não tem empatia, porque ele não é você, ele não é que nem você, entendeu? Então a empatia vai ser nula, né? Então foi isso, gente, foi isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? E eu vou botar no link, aliás, eu vou botar na barra da descrição o link do conto para vocês lerem, né? E é um conto bem curtinho, e também tem muito humor, né? Os contos geralmente do Arthur Azevedo, eles são assim bem humorados, né? Assim, e também tem uma certa ironia também. Principalmente criticando a sociedade da época, né? Essa questão de hierarquia social, de pessoas, né, da burguesia se achar melhores, né, do que as outras, e é isso, né? Então, de repente, essa hierarquia, ela promove muitas vezes a crueldade. Então, a crueldade não é só uma coisa patológica, também é uma coisa social, né? É uma coisa que pode acontecer devido a essa hierarquia de você considerar pessoas superiores, certas pessoas superiores e outras inferiores. Bem, é isso, gente. Só foi uma dica aí. Complementar, porque é o seguinte, né? Outro dia eu estava caminhando e estava muito calor mesmo, né? Então, o que aconteceu? Um cachorro empacou, sabe? Um cachorro pequenininho empacou e o cara estava empurrando o cachorro para andar e o cachorro não estava empacado. Mais um exemplo de como muitas vezes nós, seres humanos, a gente não vê o outro, o animal, né? Porque muitas vezes o chão deve estar fervendo e o cachorro está com a pata machucada, né? Ou está muito cansado, a exaustão, está com muito calor,
sabe? E muitas vezes a gente não percebe isso, né? Por quê? Porque a gente bota o nosso sapato, a gente pega a nossa aguinha e vai andando. E não percebe que o cachorro, às vezes, não tem infraestrutura. No caso, era um cachorro bem pequenininho, entendeu? Bastante pequeno. E que muitas vezes não dá para ficar caminhando com o cachorro, ainda mais naquele horário de muito calor, né? Então, o cara fez isso porque ele é um filho da puta, cruel, psicopata? Não, ele fez isso por quê? Porque ele acha que cachorro é foda, é forte, é uma coisa que é durável e que para ele não pode fazer o que quiser com o cachorro, porque o cachorro ele não se machuca. Às vezes as pessoas tratam os animais como coisas, né? E não percebe que eles são seres vivos e que também eles se machucam, também eles sentem exaustão, né? E também eles queimam as patas, né? Enfim, é isso, né? É por isso que às vezes são essas coisas que acontecem, né? Que a gente às vezes não tem noção que um cachorro, um cavalo, um bicho, né, não é só para nos servir, né? Ele é um ser vivo que precisa de cuidados, precisa de atenção e muitas vezes ele não faz uma coisa porque ele deve estar exausto, ele deve estar doente, como a gente também fica doente, fica exausto. Então é só esse parênteses, né, que eu queria falar para você.